pessoal, sejam bem-vindos ao 18º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Somos um grupo de empresas de tecnologia que oferecem automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação e tecnologia. Hoje estamos no 4º episódio da temporada, onde conectamos síndicos profissionais e empresas do mercado condominial que oferecem soluções para facilitar o dia a dia, assim como a PRG Software faz há mais de 30 anos. Hoje nosso tema é Conecta Síndico, carros elétricos e o futuro dos condomínios. Então a gente vai falar sobre a frota dos veículos elétricos no Brasil, uma demanda muito crescente por infraestrutura e qual é o papel dos condomínios nesse cenário. Mas antes de começar, eu queria que as nossas convidadas maravilhosas se apresentassem um pouco, contassem um pouco de vocês e como é que vocês começaram e entraram no mercado condominial. Meu nome é Andressa Amanda, eu tenho 32 anos, comecei nesse ramo ali por média de 24 anos, 23. Caí literalmente de paraquedas, nem sabia que existia administração condominial, nem nada do tipo. Foi indicação de uma amiga para uma entrevista e chegando lá que eu comecei a descobrir esse universo. Eu comecei no Condomínio Limited, estou lá até hoje, sou síndica exclusiva desse condomínio, mas comecei como auxiliar administrativo e aí fui passando, comecei a ser auxiliar de gerente, até chegar na oportunidade de ser síndica e assumir a gestão do prédio. E foi em todo esse processo ali, de 4 anos mais ou menos, que eu descobri que o mundo condominial fazia muito sentido para mim. E estou aí até hoje, muito feliz, muito animada e pronta para os desafios. Beleza, então um beijo a você. Amém. Olá pessoal, tudo bom? Ana Paula Justiniano. Eu sou síndica profissional em São Paulo, mas quero chegar também aqui na Baixada, no litoral, porque novos, melhorias diferentes, a gente conheceu um pouco o universo condominial da região de vocês. Bem, eu entrei no mundo do condomínio sem entender nada também como você. Eu sou formada em administração de empresas, trabalhei na área financeira de grandes empresas e um dia eu fui trabalhar numa administradora de condomínios. Nem sabia o que era ordinário, nem sabia o que era fundo de reserva e nem sabia que condomínio tinha tanta coisa. E assim começou. E de lá para cá já são quase 14 anos nessa área condominial, que é uma coisa de louco, né? Porque cada dia a gente vê uma coisa diferente, a gente escuta situações diferentes, a gente escuta as piadinhas absurdas, ofensas mais ainda, mas a gente está preparado para tudo. E assim, não subestime a nós, porque o síndico e síndica é responsável civil e criminalmente. E nós, quando estamos lá, nós sabemos o que fazemos. Não é um morador que sabe, nem um conselho que sabe, e sim o síndico. Afinal de contas, vocês estudaram para isso e se capacitaram para estar lá, né? E estamos estudando todo dia, cada vez mais. Acredito que você se aqui... atualizando, constantemente. Exatamente. Eu acredito aqui que na Baixada, a gente vê que tem muitos prédios aqui no litoral, na parte de Baixada, é que você vê que a edificação é diferente, vocês não usam uma tinta, na verdade vocês usam mais a parte de pastilha, tem corrosão, né? Então, assim, eu fico imaginando um retrofit aqui numa Baixada como que é, né? Porque a gente sabe que tem os prazos de tantos anos, mas aqui eu acho que é bem diferente. Eu queria ter um teste, fazer um estágio aqui para ver como que é, porque é bem interessante. Mas vale a pena, eu acho que Santos tem a sua peculiaridade por conta do mar, né, da praia. Então tudo que você faz aqui é diferente, você tem que pensar a longo prazo. Sim. Não dá para ser uma coisa, você usou a questão da tinta, eu achei ótimo. Aqui a gente tem até um parceiro, que eu acho que é parceiro de vocês também, o pessoal do Baratão das Tintas, estava dando uma consultoria para a gente estava fazendo reforma de um espaço e todo ano tendo o mesmo problema. E aí, com essa consultoria, a gente fez uma contratação específica e mudamos o modelo para um modelo de tinta emborrachado, né? Sim, e a gente viu um resultado completamente diferente. Então, tudo aqui você precisa pensar a longo prazo, não dá para ser nada ali normal, em cima da hora, que não vai ter resultado. Não dá. E o longo prazo não é tão longo assim, né? Não, aqui... É um longo prazo de 2 anos, 3 porque, anos no assim, máximo. A gente fala de um retrofit num condomínio, ele fala que são 5 anos. Sim. Né? A gente tem o termo da lavagem. Mas aqui na Baixada, realmente, é o que você apontou. Tem que ser de 2 em 2 anos, maresia, sol, tudo. É tudo muito intenso aqui na Baixada. Se você for fazer pela necessidade do condomínio, seria até menos, né? Principalmente pela parte estética. Mas a gente sabe que nem sempre o condomínio consegue se manter nesse período, até por questões financeiras também, inúmeras coisas. A saúde financeira do condomínio, aquela que todo mundo gosta de falar pra gente. Sim. A questão é sempre atuar na prevenção e não na remediação, que é o que... Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui nos podcasts. O brasileiro tem a mania de remediar, não de prevenir, né? Acha que é custo manutenção. Sim. Então a gente está falando aí de manutenções. E para não fugir os nossos
temas aí, sempre polêmicos, né? Que a gente gosta de trazer temas que sempre trazem discussões positivas e que agregam valor para quem nos ouve, para o condômino, para o conselho, para o síndico. Sim. E fazendo uma breve introdução, também agradecendo a presença de vocês, principalmente da Ana, que veio de São Paulo, da Andressa aqui de Santos, nesse novo episódio que a gente está gravando. A gente tem se deparado bastante com novidades, né? Com situações novas que vão aparecendo e que acabam trazendo mais divergências, às vezes, do que resultados. E a gente está aqui justamente para resolver os problemas e trazer as respostas aqui, a melhor forma. E mostrar para o mercado como há uma diferença, às vezes, entre capital e Baixada Santista, que é uma região super verticalizada, que também tem muito condomínio. E o nosso tema hoje, que é polêmico dentro do condomínio que a gente vive, que a gente sabe, que são os carros elétricos, que é o mundo de fora que começa a influenciar a nossa vida, né? Então, a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial, às vezes as pessoas falam, mas isso aqui o que vai impactar no condomínio? Bom, o carro elétrico já impactou totalmente. Sim. Total. Então, primeiro eu queria saber de vocês como é que esse tema de carro elétrico tem sido debatido nos condomínios, nas assembleias, no dia a dia. É muito transtorno entre as pessoas brigam muito, é gasto de energia, quem vai pagar? Como é que você tem que adaptar o condomínio para isso? Quer dizer, tem muita coisa aí que a gente pode falar. Mas como é que está no dia a dia, começar com a Ana de São Paulo, como é que está no dia a dia essa discussão aí? Você acabou de falar uma coisa bem importante, né? A tecnologia, os carros, antigamente a gente tinha os carros a gasolina, depois virou álcool, depois os flex. E agora a gente está vendo os carros, né, que são por parte elétrica, tudo. E se a gente for olhar, né, os condomínios hoje em São Paulo, a gente tem muita edificação subindo, né? E a gente, cada hora que a gente passa num lugar, fala, nossa, aquela casa não tem mais. É uma torre que está subindo, uma edificação que está subindo. Aqui é igual. Tá igual aqui na Baixada. Aqui já estão demolindo prédios pequenos, de 3 andares, para construir prédios maiores. Porque pega 2 prédios, uma casa, outra casa. Sim, e vai indo, só que cada vez menos espaço para os moradores, né? E é muito interessante que, assim, todo mundo fala assim, eu vou comprar um carro elétrico, vou colocar no condomínio. Não, mas não é assim, vou ligar na tomada comum, né? Vocês me desculpam, né, gente? Mas tem que ter um preparo para isso. Você tem que fazer um estudo de carga elétrica, você tem que chamar uma empresa especializada, você tem que levar para os condôminos em assembleia, passar do custo, porque não é uma obra barata, não é algo barato. E assim, fora as normas do bombeiro, que está de olho nisso, porque a gente tem visto condomínios que pegaram fogo por conta disso. Quem vai pagar? O morador, o condômino, ele tem que estar ciente do que é realmente. Não é chegar só lá e colocar no plug, como eles acham que é, né? A gente vai em eventos, participa, verifica como está acontecendo as coisas. E para isso a gente acha muito legal, porque as empresas estão indo verificar realmente como edificação de 20 anos atrás, ele não tinha nem a capacidade para uma carga de ar-condicionado. Às vezes nem para a garagem dos carros. Não, e hoje, pela normativa que teve aprovado, tudo, os condomínios novos estão saindo com a parte para carga de carro elétrico. É obrigatório. Então, assim, você quer solução. A gente brinca assim, carro elétrico. Eu não sei a sua idade, mas eu sei a minha, né? Uns 10 anos mais velha do que você. Eu sou do tempo que eu assistia Jacksons. Desenho que passava os carros voadores, as coisas elétricas. Mas aí a gente assistia, você vê que aquela coisa que passava tá vindo. Sim. Hoje a gente fala de carro elétrico. E amanhã, o que a gente vai falar? Sim. Né? Então, assim, é carga, é responsabilidade, tem que ser aprovado na Assembleia. Em São Paulo está vindo com muito, as marcas de carros, não sei nem se eu posso citar os nomes, mas elas estão vindo com tudo. Inclusive, a gente tem um condomínio em Moema, que o Antônio administra diretamente, eu ajudo ele. Os moradores colocaram a parte de poder ligar o carro, mas a gente tem que ser tudo aprovado. O bombeiro está vindo com tudo, as pessoas não têm noção, né? Porque isso vai impactar também no AVCB. É porque cria-se a tecnologia e depois é que você tem que ver como é que você vai regulamentar isso. Sim. Porque, que nem você falou, não estavam preparados os condomínios. Não. Hoje as construtoras até podem estar preparando, devem estar preparando, porque não tem muito para onde correr também, e as pessoas hoje já estão, até por questões de sustentabilidade, tema que a gente já abordou aqui no podcast, estão procurando os condomínios que já tenham essa disposição. Então, geralmente já tem vaga demarcada, que facilita. Só que também tem algumas outras questões de que você não pode, tem que ter um espaço determinado de distância.
Porque quando pega fogo... Também. Por isso. E aí, é factível, as construtoras estão entregando, né? Vocês que estão vendo, estão entregando, todas as unidades têm essa possibilidade de ter carro elétrico hoje? Aqui em Santos, como é que está isso? Eu acho que todo prédio tem possibilidade de ter carregador elétrico. Muita gente acha que por Santos ser uma cidade com muitos prédios antigos não consegue dar conta dessa demanda. Mas, na verdade, como a Ana falou, se você seguir toda a normativa, padronização, se você contratar um bom funcionário, se tiver um projeto de carga ali, tudo devidamente aprovado em assembleia, qualquer prédio, independente do período dele, consegue trabalhar com essa demanda. É que Santos tem um desafio particular, né? Porque Santos é uma cidade com muitos prédios antigos e moradores modernos. Então, o que você vai ver? Se você olhar ali para a Orla, a gente tem prédios que foram construídos nos anos 80, 90, anos 2000, que eles não tinham previsão de trabalhar com carregador. Talvez a gente nem tivesse esse pensamento ainda. E aí você vai ver que esses condomínios, eles não foram criados com uma infraestrutura elétrica para atender a demanda de carregador elétrico. Então, você vai ter um conflito, porque cada vez mais condôminos estão migrando para esse uso, ou um carro totalmente elétrico ou híbrido, e aí você fica em contrapartida com muitas estruturas que não estão aptas para atender. E eu acho que na cabeça do condômino, eu pego muito isso no Unlimited. E acho que no geral, né, o condômino pensa assim, eu sempre falo que o morador, ele acha, com todo respeito, porque ó, eu amo os condôminos, mas com todo respeito, eu acho que a maioria pensa assim, que faria melhor que você, que sabe mais do que você, e que aquele jeito que ele está te dando é o melhor jeito. Essa questão de o cara sair plugando na garagem, isso acontece muito. Mas eu acho que, tirando esse cenário dos prédios antigos, principalmente aqui em Santos, a maioria das construtoras, se você vê os projetos que estão saindo aqui na cidade, os condomínios já estão saindo com essa adequação, pronto para isso funcionar. Um exemplo, lá no Unlimited, o prédio fez 9 anos na semana passada. Eu assumi a gestão em 2021. Quando nós assumimos, com 3 meses a gente já estava trabalhando a instalação. Na Assembleia que eu fui eleita, já com uma possibilidade de ser eleita, a gente já levou uma pauta para conseguir trabalhar mesmo, assim, naquele primeiro ano de exercício. Então, a gente fez a implantação. Nos primeiros 4 anos, nos primeiros 3 anos, a gente já aprovou, a gente demarcou vaga, fez a instalação, fez toda a parte de adequação elétrica, a gente não precisou gastar muito, não foi nada assim mirabolante, porque o prédio era novo, então a gente tinha instalações adequadas. Mas um exemplo, nos primeiros, a gente colocou um carregador elétrico que fica entre 2 vagas. Então, nem sempre, dependendo do carro que estiver carregando, o outro vai conseguir estacionar ali e utilizar, o que gera um super problema. É morador que às vezes me liga no domingo, pô, o cara tá carregando até agora, não tira o carro. Só que, em 3 anos, a gente não tinha demanda para ter mais de um carregador no condomínio. Hoje, agora, comparado a 2024, cresceu mais 70% o número de veículos híbridos e elétricos emplacados aqui na região. Então, já é um cenário diferente. Essa semana, eu trabalho com a Ezevolt, né, de São Paulo, e eles notificaram, olha, já atendeu demanda para o 2º carregador. Então, opa, aí você entende realmente que isso está crescendo. Mas há tempos atrás não tinha. Mas, no geral, respondendo a tua pergunta, que eu já passei bastante, eu acho que os novos condomínios, os novos projetos, eles já estão vindo com essa força e preparados. Agora, para os que não foram criados nesse formato, tem toda a possibilidade, desde que você siga as normas e a padronização correta para isso acontecer. E aqui uma pergunta para as duas, né? Você trouxe aqui a realidade de que muitas vezes tem uma vaga, um carregador para 2 vagas e aí a gente tem 7, 10. Sim. Como fazer nessa situação? Como é que você lidou? Como é que a Ana lidaria com uma situação, mesmo que não tenha acontecido ainda, como fazer essa gestão? Porque, como você disse, as pessoas vão ficar te ligando no domingo e aí vai ficar todo domingo atendendo o telefone. Eu acho que é aí que o síndico entra. Cara, o síndico assim, olha, vai direto assim pro céu, de arrasta. Porque as pessoas às vezes não entendem o valor de um síndico profissional e isso é o que faz toda a diferença para a valorização ali do patrimônio. É nessa hora que o síndico entra, porque não é só você instalar e você ter aquele serviço, aquele benefício. Você precisa pensar, você tem que criar procedimento, você tem que comunicar esse procedimento para o condômino, você tem que trabalhar para aquilo acontecer, para aquilo funcionar. Quando a gente começou em 2021, começamos num formato. Hoje, 4, 5 anos depois, quase 5 anos depois, com uma rotatividade gigantesca de novos moradores, gente indo, gente vindo, a gente já tem comunicação um pouco mais presente, mais agressiva. A gente chegou não só com a demarcação, a gente colocou placas ali nas vagas para ensinar
como que o cara tem que baixar o aplicativo, qual é o custo daquela recarga que ele faz, quais são as normas, as penalidades. Então, acho que o síndico entra aí trazendo o procedimento, fazendo a operação daquilo ser funcional para o condomínio e para ele também. Com certeza, porque aí é aquela coisa da reeducação, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem que reeducar os moradores, né? Porque assim, nós estamos falando com pessoas adultas, que o seu comportamento dentro de um condomínio, vamos dizer, né? O que a gente pode dizer? É infantil? Né? É muito difícil você querer reeducar um adulto e ele não entender, por mais que você fale, por mais que você explique, isso é realmente assim, é a valorização. O profissional, gente, ele está lá, ele está no dia a dia, ele está verificando o que é melhor para o condomínio, essa parte de trazer um carregador elétrico para um carro, por que tem que ser, como que é a área, e tudo começa com um projeto. A gente não vai colocar naquele lugar porque a gente quer. Não, nada, né? A gente contratou uma empresa, a gente chamou uma empresa de engenharia que é regular, que tem todas as normas, que faz tudo para que aquele ambiente, é claro, que quando aumentar a carga, a gente sabe a área territorial, a área comum onde ele está, né? E é tudo criar, como você falou, passar informativos, explicar o que gera, o que não gera, porque uma coisa assim, nada vai funcionar se o morador não tiver respeito pelos próprios, pelos vizinhos e por ele mesmo. Porque geralmente aquele morador que reclama, né, é o que mais enche, né? Aquele que está reclamando, é o que quando menos pratica, né? Porque quando é a vez dele, ele se sente incomodado porque o fulano passou 5 minutos. Então, assim, a educação para que tudo no condomínio funcione é fundamental. Porque assim, no seu eu, Ana Paula, desse aqui, vou falar, né? Precisa ter um ponto. A gente fala os 50%, 60%, mas o morador é responsável. Porque assim, ele mora lá, você não mora, eu não moro, porque nós somos síndicas profissionais. A gente conhece o público que a gente tem, a gente sabe até onde vai, né? Então, assim, nós temos um preparo. O síndico orgânico é bom, só que o síndico orgânico nem sempre vai entender as coisas, né? Sim. E a gente está indo. Aqui na Baixada você apontou uma coisa bem antiga, que a gente estava até conversando desse condomínio. Eu conheço o condomínio dela, tudo. Sim. E é legal você, uma pessoa que começou e está se levando coisas novas para o condomínio. Você está trazendo a valorização. E o morador precisa entender que o síndico está lá para valorizar. A gente não quer trazer problema para o condomínio porque é o nosso CPF e nosso CNPJ que está lá. E somos nós que vamos responder civil criminalmente se der um problema, alguma coisa. Então, assim, quando a gente faz as coisas, quando a gente leva um projeto de carro elétrico, quando a gente vai trazer essas melhorias, a gente sabe que a gente quer valorização de patrimônio e bem-estar. Isso que valoriza o quê? 70% de uma unidade. Sim. Né? E em São Paulo, como não só em São Paulo aqui, os condomínios novos, as edificações, eles estão saindo porque foi aprovado eles saírem com essa parte de carga elétrica de carro. Daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser outro tipo. Vai ser outra coisa. O que vai ser, a gente não sabe. Tem que estar preparado. E não tem como ficar parado também, eles têm que Não construir, evoluir, e aí conforme as tecnologias vão avançando, vai tendo que ser adaptado. Sim. Até você falou que na Orla de Santos, década de 80, mas tem condomínios da Orla de Santos da década de 30. Sim, bem 40. mais antigos. Sim. Então, assim, tem condomínios ali que, muitos inclusive tortos, né? Porque Eu ia até falar isso. É outra são 300 da e poucos pauta condomínios para mais tortos. um podcast para falar. Exatamente. Eu não sei como fica lá dentro das unidades. Quem tá com um projeto muito interessante para essa pauta é o Fernando Borelli do Aquaplay, né? Ele tem batido nisso. Ele teve aqui no nosso último episódio. Legal. E como é que faz, uma curiosidade que eu tenho também, acredito que a maioria tenha, como é que fica a parte de distribuição do custo disso, né? Porque se é instalado no condomínio, isso vai para a unidade, é medida a unidade que ou rateia para todo mundo, isso depende da assembleia, como é que funciona isso? Geralmente a gente leva para a assembleia para ser rateado entre os condôminos, né? Aí muitos condôminos ainda, eu não tenho, né? Então se paga. Por isso que tem as empresas hoje que elas fazem o cadastro das unidades e verificam em cima do boleto. É que nem uma individualização de água. Uma com gás, por exemplo, uma empresa de gás, ela faz a leitura e manda na fatura, e a gente vai lá no cobra no boleto. Eu acho que tudo vai depender do síndico e do projeto que você trouxe para o condomínio. Como ela falou, você entende teu público ali, os condôminos, isso já vai te dar uma noção de qual é a necessidade, qual demanda que existe. No Unlimited a gente não teve, um exemplo, nenhum custo para a implantação de carregador elétrico. A gente fez um contrato que naquele período era mais adequado e mais lucrativo para o condomínio, contrato incomodato. Então a empresa veio, fez toda a instalação, a gente recebeu os engenheiros, nosso engenheiro acompanhou e foi tudo feito, assim, para a gente foi o melhor cenário. Então acho que essa parte assim é mais o síndico entender
e com conselho, tudo, definir em assembleia e aí você executa o que for aprovado. Lembrando que nós, síndicos, não aprovamos nada, né? Sim, é o condômino que aprova. Todo mundo acha que é o síndico. Não, gente, a gente leva para a Assembleia e é vocês que aprovam. Não vem dizer que nós, a gente síndicos, estuda, né? Leva as possibilidades, o condômino é que decide. Não digo que nós, síndicas, aprovamos as coisas. Sim. A gente leva o que a gente acha melhor e fala, quem aprova aqui, Sim. né? Porque eles têm mania de colocar no grupo, o síndico aprovou. Não, o síndico não aprova nada. Eu sempre falo, a Assembleia aprovou. Exatamente. Por que você fez isso? A Assembleia aprovou. Tá Mas lá, geralmente é aquela pessoa que não vai é que costuma falar isso. Exatamente. Mas eu acho que assim, independente de qual custo, qual procedimento adotado, mesmo aquele condômino que nunca usar o carregador, ele já ganha. Porque a valorização do patrimônio, inclusive da unidade privada dele, cara, vai ganhar. Então, eu sempre jogo isso. A gente instalou um espaço no Unlimited no ano passado, uma área de coworking. E teve muita chuva de reclamação. Tudo que você faz pode ser a melhor coisa. Vai ter aquela galera que vai te pegar para Cristo. São os detratores. Exatamente. Meu, eu posso depois mandar para vocês um projeto maravilhoso. Nossa arquiteta Mariana Chau. E aí fizemos, maravilhoso. Aí o cara batia na tecla comigo. Mas ninguém me consultou para fazer esse espaço coworking. Eu nunca vou usar isso aqui. Não. Eu nunca vou usar isso aqui, minha família não usa. Eu falei, mas você sabe quanto valorizou a sua unidade privada em um ano com esse projeto? 20%. Se há um ano atrás você venderia por X valor, hoje você consegue vender por tanto, independente se você vai usar esse espaço ou não. Então, se o cara vai usar o carregador elétrico ou não, é uma melhoria para o condomínio e é uma valorização não só para o empreendimento, mas para as unidades privadas. Então, é sempre válido. E me desculpa, né? Mas o condômino que não participa na Assembleia, ele não tem direito. Eu também acho. Ele não tem direito a dizer. Porque ele não tem compromisso, né? O direito dele é comparecer e votar. E se a maioria define ao contrário, problema dele. Ele mora em... Independente do que ele pensa, né? Aquela pessoa chegou no horário, foi, exerceu o direito dela. Da mesma forma como eleições, né? Porque tudo que você gosta que vai ser feito. Você vive em comunidade, uma comunidade. O condomínio hoje, é o que a gente costuma falar muito, o condomínio hoje não é só o lugar onde você dorme, que nem era antes. Que nem era 50 anos atrás, que era só um apartamento, não tinha nem salão de festa, não tinha churrasqueira, não tinha nada. Então você ia para lá, vivia, dormia. Agora, tudo que você ia fazer, você fazia fora, né? Existiam os clubes. Sim. Hoje o condomínio vira clube. Exatamente. Você trabalha no clube, você trabalha no condomínio. Sim. Então, você vive o dia inteiro ali. Então, isso também aumenta os conflitos, né? Sim. E falando em conflitos, tem gerado muito conflito nos seus condomínios, Ana? E depois você também, se puder complementar. Tem gerado muito conflito essa história de carro elétrico? Sempre vai ter aquele do sim e do não, né? Então, o que a gente, como ela mesma disse, a gente tem que lembrar da valorização. É que nem a gente fala assim, vou dar o exemplo que você deu desse cowork, a gente quer implantar num condomínio que a gente tem, com 180 unidades, né? Um dos condomínios que nós temos. E uma das coisas que eu quero trazer para o condomínio é a lavanderia compartilhada, com o projeto tudo. E quando a gente vai fazer isso, a gente fez um estudo de quanto valorizava. Aí uma moradora para mim falou assim, não vejo por quê, eu vou perder essa paisagem todinha. Mas eu falei assim, senhora, aqui a gente quer transformar numa lavanderia, aumentar a sua academia, que é pequena, mas eu vou perder minha paisagem. Até entendo que a paisagem é bonita. Aí depois eu pensei, eu poderia transformar aqui num cowork, num espaço tal, e trazer uma lavanderia. E isso, gente, valoriza realmente o patrimônio, porque assim, você pode não ver, né? Sim. Mas o filho, o neto vão visualizar, né? Sim. E a gente fala que tem polêmica, porque morador, a gente nunca vai agradar 90%, 100%, né? Mas a gente agrada uns, porque assim, o síndico profissional, ele vê uma visualização diferente. Eu não sei você, mas eu ando em São Paulo, andando nos lugares, chama atenção, né? Putz, aquele prédio tá em tal lugar. Eu tava num lugar agora há pouco, aí eu olhei assim, falei pro Antônio, fui usar o toalete, falei assim, tá dando retorno de água. Tá com infiltração. É um olhar que a gente tem que as pessoas acabam não tendo. Sim. E como a gente fala, a gente não quer desvalorizar a unidade de vocês. Pelo contrário, a gente quer valorizar cada vez mais, trazer soluções, melhorias. Porque assim, por que eu não posso, de repente, vou dar um exemplo de condomínios Minha Casa Minha Vida, eu não trazer uma coisa que um pessoal da classe A tem, né? Hoje, por exemplo, um condomínio de classe Minha Casa Minha Vida, hoje é Minha Linha Amarela, antigamente eles não poderiam ter sacadas, mas agora eles têm que ter sacada. E ninguém sabia disso, a gente vê essas coisas. Então, assim,
ou mesmo a Minha Casa Minha Vida, linha amarela, seja o nome que for dado, ele também tem que ter o direito, né? A gente tem condomínios de assim que são classes mais altas e classes medianas como classe mais baixa, que a mesma empresa de elevador atende aquele alto padrão que atende a classe mais baixa. Mas tem uma diferença, eles não atendem adequadamente. Só que quando você for olhar, aquele empreendimento que tem menos, que é menos favorecido, é o que mais paga a fatura. Né? Por que eu não posso trazer para essa pessoa um carro, uma carga elétrica? Por que eu não posso dar condição? Por que eu não posso melhorar? Eu tenho que melhorar, porque é direito de todo mundo. Todo mundo compra, todo mundo quer ter sua valorização, né? Então, assim, a parte de carro elétrico fundamental, porque cada vez mais vai ter. Daqui a pouco a gente vai ver, não vai ser mais carro elétrico, vai ser outra coisa, e a gente vai ter que transformar, porque é evolução. Cadê o heliponto? Exatamente, né? O heliponto, heliporto, tudo. Então, assim, a gente tem que trazer a matéria-prima bem estudada e colocar morador. Morador, a obra que vai ter, senhor condômino, para isso, vai custar tanto. Mas daqui lá para frente, ela vai valorizar o seu empreendimento em tanto. Vou dar um exemplo. O carro elétrico, um apartamento de 400 mil reais que você compra hoje, cru, sem nada, quando você coloca o carro elétrico, ele valorizou 20% a 40%. Aqui 20%, São Paulo 40% a 50%. Então, vê a demanda. Todo mundo olha com uma diferença. Quando você chegava nos condomínios, não tem academia. Hoje você entra no condomínio, nossa, tem academia. Nossa, tem um coworking. Olha, tem a carga elétrica. Por quê? Essas pequenas coisas estão trazendo vantagens para o morador. Ninguém quer morar num condomínio que não tem nada. Eu mesma sou testemunha disso. Eu estou procurando apartamento e aí eu vejo o mesmo valor de um prédio, de um apartamento que está vendendo de prédio de 3 andares e o mesmo valor de um prédio novo que vai ter tudo. Sim. Porque a unidade geralmente é maior, né? Geralmente a unidade é maior e eu tenho que esperar talvez 2, 3 anos. A única diferença, né? A parte estrutural. A diferença é assim, geralmente, para onde a gente vê em Santos, os condomínios antigos, que tem uns apartamentos maiores, né, a área interna, eles também têm um condomínio mais alto. E você não tem piscina, você não tem área de lazer, você não tem academia, você não tem muito menos coworking, muito menos inovações. Sim. Não, muitas vezes Mas não tem. você é amigo do porteiro nesses condomínios. É. Você é amigo do síndico. Mas é por isso que é caro, né? Sim. Porque funcionários orgânicos, eles são muito caros para o condomínio. Sim. Por isso que a tendência é acabar também transformando em terceirizada, alguns em remota. Virtual, Eu, particularmente, não gosto de portaria virtual. Eu também não, sou Mas, contra. Se a gente for olhar, um tempo atrás, voltando ao nosso tema, eu já falar do carro elétrico, há um tempo atrás, 2, 4 anos atrás, todo mundo veio falar da portaria. Também tinha que fazer toda uma estruturação, era um bicho de 7 cabeças, e aí o que vai ser? Mas está aí, o carro elétrico também é um bicho de 7 cabeças para alguns, mas está aí, porque é a evolução de uma edificação. E eu acho que o nosso desafio, você falou do conflito, sempre vai existir. Eu tenho um cenário que eu considero assim um pouco favorável, pelo menos agora. Os meus primeiros anos, como eu me tornei síndica do Unlimited, mas eu já trabalhava lá há um bom tempo, então a maioria dos condôminos me conhece, então tenho muita credibilidade, graças a Deus, confio no meu trabalho. Então lá eu não enfrento um cenário tão desafiador no sentido de tomada de decisão. Eu tenho um conselho muito participativo, eu trago uma ideia, eu não lembro de uma pauta que eu sugeri que ninguém tivesse aprovado 100%, falado, cara, vamos nisso. Mas qual é a minha linha de raciocínio assim para projetos como esse e para realmente segurar a responsabilidade do que eu estou decidindo? Eu sei que tudo que a gente fizer sempre vai ter um número de pessoas contra, que não vai gostar, que vai se incomodar, enfim, que vai criar problema depois daquilo. Mas o que eu penso, isso aqui vai valorizar o empreendimento? Isso aqui vai colocar um Unlimited na rota, sabe, dos condomínios da cidade? O que isso aqui vai impactar a vida do condômino? Porque eu diretamente acredito que o síndico, eu acho que é uma das melhores profissões e mais importantes que existem. Porque você trabalha literalmente com a coisa mais importante para as pessoas, que é onde elas moram. Você tem o poder de proporcionar o melhor ambiente, a melhor experiência para a pessoa que está ali. Então, eu sempre penso nisso. Os conflitos existem, mas eu penso, até onde isso aqui vale a pena? A gente teve um período em 2021 também, o Unlimited tem 471 apartamentos. Eu vou ficar falando sempre do Unlimited porque é minha base, né? E aí a gente já estava num cenário, bicicleta espalhada para todo canto das garagens, ninguém respeitava mais, aí você vai lá, notifica o cara de acordo com o regulamento, tudo, não resolve. Aí nessa assembleia que a gente aprovou o carregador elétrico, a gente aprovou uma pauta gigantesca já para a gente sair dali prontos para a execução.
e instalamos 471 ganchos de bicicleta, um para cada unidade. Foi um milagre. Se eu falar o que a gente fez para conseguir instalar 471 ganchos, foi um milagre, só Deus. E aí, um exemplo, eu tive problemas depois com moradores que eu tinha ótimo relacionamento, mas o condomínio, ele tinha um apartamento com a maior metragem, maior fração do condomínio, direito a 2 vagas de garagem. Eu cheguei a ser processada, porque o que o cara entendeu? Se eu tenho 2 vagas de carro, eu tenho mais vagas para bicicleta. Ele achava um absurdo ter um apartamento de 130 metros e não poder colocar 2, 3 bikes. E aí eu falei para ele, o que foi aprovado em assembleia foi um gancho para cada apartamento. Se foi aprovado, por legalizado, unidade, não por fração. Por unidade, ponto. Fração é outra história e não cabe aqui. Só que um exemplo, qual foi o nosso entendimento? Colocar 471 ganchos vai ser funcional? Vai ótimo. Vai organizar, vai limpar as garagens e você ainda vai garantir para o condomínio o direito de pelo menos uma. Ele pode ter 2 ou 3, não importa. Eles fazem empréstimo entre eles ou guardam no seu apartamento, mas você garante. Então, eu acho que, no geral, o síndico está sempre olhando para esse lugar de entender aonde ele quer fazer aquele condomínio chegar, aquele empreendimento chegar. Porque a gente trabalha com um resultado real, é o que a gente quer trazer para a vida do condomínio, como você falou. Então, é isso, o conflito vai ter, mas acho que você tem que entender o que vale, que luta vale você comprar no condomínio. E a melhor coisa que tem é que de noite a gente vai para casa e a gente consegue dormir. Exatamente. Porque quando a gente não consegue dormir, sim, né, aí a gente fica preocupado. Eu não sei você, mas a gente vai dormir pensando no condomínio. Às vezes tem um pesadelo, sonho com o condomínio e acorda já pensando no condomínio, né? Condomínio caindo em seu sonho. Não, socorro, pelo amor de Deus. Ó, o seguro está em dia, graças a Deus. É prestar muita atenção. E agora, sim, você falou uma coisa importante, com essa parte de seguro, a gente tem que ficar atento também aos seguros por conta desses carros elétricos. Exatamente, muda tudo, né? Muda tudo, você tem que ter uma pólice. Você entender realmente o que é o seguro, você estudar as cláusulas, o que tem, as coberturas, quais são... uma boa são, seguradora, né? Um bom corretor. Como a PRG, corretora de seguro. Assim como a gente, PRG. Liga para o Danilo. É muito assim, então assim, você vê que a parte de carro elétrico não é só aquela tomadinha. Sim. Ele engloba tudo. Tanto de coisa que a gente já falou aqui, só porque um condomínio resolveu comprar um carro elétrico. É muita coisa, né? E assim, é uma coisa que o mercado está forçando muito e vai aumentar. E assim, que nem eu ainda tenho uma resistência, não é por conta do condomínio. Eu moro num condomínio, a gente mora num condomínio que tem uns 15 anos, mais ou menos, e deve ter 2 carros elétricos só. São 50 e poucas unidades. Mas é uma resistência também de infraestrutura da cidade, do país, que não tem para você viajar para muito tempo, você vai parar no meio da estrada. Mas é uma tendência, não adianta fugir às tendências de tecnologia. E a gente estava falando, o condomínio é uma empresa sem fins lucrativos, mas que ela tem que ser saudável, tem que ter uma vida financeira saudável, e para isso precisa ter pessoas competentes tomando conta disso, então gestores. Então eu acredito que o advento do síndico profissional vem muito para somar. Então as pessoas têm que ter desmistificar o que é o síndico antigo, aquela coisa lá que não sabia direito o que estava acontecendo, fazia qualquer coisa. Ou não fazia, né? Ou não fazia nada. E para transformar numa profissão que vai valorizar o seu bem. Né? Que é o que mais importa, né? O que mais valoriza também ou desvaloriza. É a decisão mais importante, né, para as outras. Exato. É a decisão você mais vai ter uma importante. balança de outros empreendimentos, né? Quem tiver sempre mais atualizado vai ter um valor melhor. E você falou uma coisa, a vida financeira de um condomínio, né? A gente como síndico profissional, não sei você, mas às vezes entra condomínios na nossa carteira que a gente vai pegar e fala assim, tá tudo bem. E de repente passa um furacão. Eu vou dizer porque eu estou nessa experiência, assim. Estou com um condomínio, renovação de AVCB, vamos lá fazer vamos fazer tudo, de repente o condomínio não funciona, aí você vai ligar, o barrilete está desligado, e aí tá fechado, e aí começam as obras, porque ninguém cuidou, porque ninguém fez, aí você tem que ver, e o pessoal acha que a gente está inventando coisa. Não, gente, a gente não está inventando, a gente está fazendo, né? O pessoal acha que bombeiro não vai no condomínio, bombeiro vai, e com essa história de carro elétrico agora ferrou tudo, e vai vir muito mais coisas. Muito mais coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente que vai responder. O morador está nem aí. E o morador ele precisa respeitar que nós, síndicos, a gente tem uma vida lá fora, né? A gente vai avaliar o que é emergência e o que não é emergência. Tem morador que gosta de ligar pra gente 10h30, 11 horas, acho que a gente tem a obrigação de atender. A gente não tem, gente.
Nós, acima de tudo, somos uma pessoa, mas acima de tudo nós somos uma empresa, né? A gente tem a nossa jornada de trabalho. E uma coisa eu vou dizer para vocês, quando a gente não está no condomínio, a gente está na nossa parte administrativa, fazendo o nosso administrativo, é onde a gente está mais trabalhando. Sim. Né? A gente olha a convenção, a gente vai verificar como está a questão da nossa inadimplência, a gente vai ver o cachorro que está latindo, o gato que está miando, o menino que está mexendo na porcaria da tomada do carro elétrico. Então, assim, a gente tem... Você não para quando você sai do condomínio, né? Pelo contrário. Não, e o morador precisa respeitar você e eu falar quem paga nosso salário. Porque vocês não pagam o nosso salário, vocês pagam uma prestação de serviço. Né? E uma da coisa que a gente falou de modernização. Eu recentemente, lá em São Paulo, né? Eu fui no cemitério onde a minha família tem jazigo, né? Meu pai está enterrado lá. E ano passado não tinha. Aí eu cheguei no cemitério e falei assim, com o Antônio, aí eu falei assim, nossa, colocaram a tomada de carro elétrico aqui também, pra você ver que até o negócio tá indo. Eu falei, caramba, até carga para carro elétrico agora tem. Essa é nova, essa me surpreendeu, cemitério. Pra você ver que o negócio tá indo, entendeu? Porque se você pensar, um cemitério, ele é um condomínio. Sim. Administrado, tudo bem que as pessoas já não estão mais vivas, né? Mas é mais fácil de lidar, né? Não tem conflito. Acho que é mais fácil de administrar cemitério. Ninguém vai reclamar. Porém, a gente também tem os inadimplentes. Mas eu fiquei assim, gente, aqui já chegou, eu fiquei investificada, eu falei assim, a gente pagando de 6 meses a manutenção, que é um valor de coisa, mas a gente já tem benfeitoria, e quanto que aquilo vai valorizar? Sim. Vocês estão no né? Família que precisa carregar. Não, essa não surpreendeu. Não, pra mim também. Imagina eu que cheguei lá e olhei aquilo, gente, pra você ver que é um lugar que você menos imaginava tá tendo. Sim. E hoje já é comum, supermercados, postos de gasolina, você tem vários comércios. Assim. Não, e fora que você tá tendo postos só pra carga. Eu quero ver quando começar a ter, tá falando de futuro, né? Quando começar a ter os robôs que vão ajudar nas tarefas domésticas. Ai, Jesus. Eu já tive um robô no Unlimited. Eu já tive um teste, assim, de um robô. Eu tenho até vídeo. Eu estava mostrando para minhas amigas esse dia. Eu estava controlando o robô da minha sala e fui andando com ele para um espaço onde os moradores estavam trabalhando. Entrei com o robô falando, oi, Otávio. O morador olhando assim, que isso? A arquiteta que faz os nossos projetos, a Mariana Chau, foi alguma parceria dela com a USP para fazer algum teste. Só que aquilo foi tão bizarro para mim que eu falei, meu Deus, vai chegar uma hora que realmente a gente vai ter uma tecnologia substituindo pessoas em demandas que às vezes a gente acha que são insubstituíveis. E não só dentro do condomínio. Sim, tudo. Mas dentro da própria unidade também. Sim. Até teve, essa semana aí, teve um lançamento lá nos Estados Unidos da Tesla, de robôs, né, aqueles humanoides, né, que já estão fazendo alguns serviços. E assim, já ficou bem claro, acho que isso até é assim, um alerta para as pessoas se atualizarem, porque senão vão ficar muito para trás. Mas o condomínio não vai querer pagar essa tecnologia, não, então a gente segura mais um tempinho. Ah, não, sim. Meninas, então antes da gente finalizar, primeiro eu queria pedir para vocês compartilharem suas redes sociais, sites, canais que as pessoas podem entrar em contato com vocês. E depois já emendem também, falando aqui uma dica que vocês dariam para síndicos, moradores, construtoras, enfim, empresas do mercado condominial, como elas têm que se preparar para o futuro dos condomínios, não necessariamente só na parte de carro elétrico, mas além de tudo que a gente já falou, né? Qual é a dica primordial que vocês dariam para essas pessoas, para elas crescerem e estarem crescendo junto? Olha, minha rede social, meu Instagram é Amanda Andressa, mas Amanda é o meu sobrenome, porque tem muita gente que confunde, pode me seguir lá. O que eu deixaria de dica, eu acho que quem se antecipa sempre está um passo à frente. Então, acho que o síndico ele precisa sempre se antecipar. Uma coisa que eu falo para a minha equipe problema vai acontecer, vai surgir, mas eu nunca posso receber do condomínio o problema, eu tenho que estar na frente dele. No dia que o condomínio trouxer para a minha pauta é porque eu estou atrasada. Então, acho que o síndico ele precisa sempre estar atualizado, sempre com esse olhar a longo prazo, se antecipando para realmente trabalhar valorização e resultado real para aquele condomínio ali que ele tem contrato. E o condômino, minha maior dica para um condômino, na verdade, é ele saber escolher bem o síndico. Porque eu acho que para todas as outras coisas, a primeira decisão é escolher bem o profissional que ele vai contratar.
que realmente você está confiando o que você tem de mais importante na mão de alguém. Como a Ana falou aqui algumas vezes, nós somos o representante do condomínio, né? Não só de forma civil, criminal, mas o coração do condomínio está na mão do síndico. Então, acho que a decisão mais acertada é estudar bem as propostas, entender o profissional que você está contratando, para que realmente o condomínio possa ter saúde em todos os aspectos. A minha rede social é o AJ Condomínios Oficial, né? Quem quiser falar comigo, eu tô lá, eu respondo, assim, pode não ser cliente e não ser, eu respondo, eu acho que é bem interessante. E o que a gente pode trazer? Melhorias, né? O que você falou é um ponto bem importante para o morador. E não é preço, tá, gente? Não é custo, porque a gente não custa. A gente sabe o que a gente pode trazer de melhoria para vocês. Estudar uma boa proposta, verificar. Muitos moradores às vezes falam assim, não votei em você porque eu não vou com a tua cara. A gente sabe disso. Mas a gente não tem preço, né? A gente tem que né? Exatamente, né? A gente tem que trazer valor, né? Valor para o condomínio, valor para os condôminos, né? Melhorar a edificação e estar sempre atento a tudo, observar o seu síndico, dê atenção, porque quando ele está lá, a gente está realmente preparado para aquilo e a gente está sempre procurando evolução, entendimentos, indo atrás de eventos, procurando, sabendo, né? E essa é bem a verdade. Nós, síndicos, não somos só responsáveis civis e criminalmente, a gente é responsável pelo psicológico de todo morador, né? E pelo nosso também. E aquilo que a gente fala, entenda o síndico profissional, que assim, ele não é só um profissional, acima de tudo ele é uma pessoa, né? Ele tem as suas vontades, ele tem as coisas e dê um tempo, porque o síndico em 1 mês, 2 meses, ele não vai resolver tudo. Primeiro porque ele tem um tempo para conhecer a edificação. Porque quando a gente recebe uma edificação, nem sempre ela está 100% organizada. Aliás, ela não está, porque se ela tivesse 100% organizada, não trocava de síndico, né? Então, assim, deixa a gente trabalhar, né? O morador tem que respeitar, conselheiros têm que respeitar, porque os conselhos, como muitos aí dizem, é o fogo amigo, né? Sim. Se fazem de amigos, mas no fundo não são amigos. E a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar nosso trabalho. O nosso trabalho não vai ser em 2 meses que vai aparecer, não vai ser em 4 meses, mas a gente vai trazer melhorias. E quando a gente traz essas melhorias, entendam. E quando a gente fala que tem que seguir uma convenção, trazer, respeitar, é respeitar vocês mesmos. Porque antes de respeitar a nós, se vocês nos respeitarem, vocês não conseguem nos respeitar. Né? Então, dica para vocês, entender o que é o ser síndico profissional, o que é uma edificação, o que você pode trazer, leia, releia, está em dúvida, não é errado dizer não sei. Existem parceiros, existe aquele pessoal que você quer conhecer, aquelas pessoas que você pode tirar informações. Não tenham vergonha de dizer eu não sei, porque ninguém sabe de tudo. E aquele diz que sabe tudo não sabe nada. E ninguém é melhor do que você mesma. É isso aí. Certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Para finalizarmos aqui, gostaria de agradecer em especial a Ana Paula. A nós, porque apesar... né? Não, vou agradecer as Por duas. favor, em especial nós duas, né? Poxa. Também, poxa vida. Não, eu ia falar em especial as duas. Ah, muito obrigada. Eu ia excluir a Mariana dessa. Não, eu acho que eu vou falar por mim, assim, eu tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque para nós que somos os síndicos de São Paulo, que é engraçado, a gente fala São Paulo, mas São Paulo está ali, né? Da capital, porque aqui tudo aqui é São Paulo, né? Trazer essa oportunidade da gente verificar. E eu realmente gostaria de conhecer mais a Baixada. E claro, se eu tiver uma oportunidade de administrar, cuidar de um condomínio aqui, vai ser um prazer, porque é um case diferente, são situações diferentes. Se um dia você quiser conhecer um condomínio de São Paulo, me liga que eu te levo para conhecer. Olha aí, Perfeito, a conexão dos síndicos funciona. Porque eu acho que é isso. Ninguém aqui tá para derrubar o outro, nada, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Tem mercado para todo mundo. Tem. E o mercado condominial só cresce. Santos, então? Em Santos. Sabe, não sei se você sabe, mas Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. Impressionante, né? É que São Paulo também. É que você não tá no. Você precisa ir lá para São Paulo verificar. São Paulo? Obviamente que a quantidade de condomínios é muito mais do que aqui. Ah, sim. Mas é que na proporção, sim. Santos tem mais proporcionalmente do que Balneário Camboriú. Que muita gente acha que é a cidade mais verticalizada do Brasil, mas Santos é muito mais. está na frente, tem 67%
de verticalização. E não para, né? E não para Isso é de porque você crescer, só subir. olha e tem um monte de casinha, um monte de predinho, tudo caindo. Daqui a pouco vocês estão construindo no mar. Olha, não dá muita ideia. Não dá pra duvidar. Não dá? Gostaria de agradecer a presença das Muito obrigada. síndicas profissionais, Ana Paula e Andressa, em especial as duas, tá? Não se sintam menosprezadas, por favor. A ideia não é essa, a ideia é que todos se sintam valorizados. Agradeço a você que nos acompanha hoje. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, @PRG Software, @PRG Corretora e @WorkOffice Grupo. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio.